Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui no IDS. Estamos inaugurando essa ideia da Previdência Militar, né? E meu nome é professor Maurício Farinha, é Farinha mesmo, porque é descendente de espanhol e não existe o NH na Espanha, é o tio no N, então Maurício Farinha. Eu sou especialista em Direito Previdenciário Militar e Direito do Trabalho e tenho um livro publicado sobre Direito Previdenciário Militar, decorrente da minha experiência que eu tive junto à Marinha do Brasil, em que fui assessor jurídico no Serviço de Nativos e Pensionistas, né? E a minha trajetória, que na realidade o direito previdenciário que me encontrou e não o contrário, decorre exatamente dessa experiência e de outras ao fazer o mestrado, em que eu fiz o mestrado o primeiro foi em Direito Político e o segundo em Sistema de Gestão Ambiental, a pedido lá do comando, quando eu estava na Marinha, e aí, evidentemente, que esses mestrados a gente acaba fazendo contatos. Então, eu participei de um projeto UF, PM do Rio de Janeiro, em que eu também preparei o pessoal em Previdenciário Militar do Estado do Rio de Janeiro. E disso tudo, desse compêndio, dessa experiência vivida nesses últimos anos, é que surgiu aí a ideia de falar um pouquinho sobre o livro, né? Então, esse livro, lançado em 2017, ele, então, contempla, e é um dos poucos, que faz análise sobre previdenciário militar, né? A ideia dessa palestra, e inclusive eu já deixo aqui um abraço aos colegas, que eu já soube que tem gente de Manaus inscrita, de Recife, de Goiânia, de Ilhéus, de São Paulo, Campinas, temos até em Santa Catarina, e também agradeço a presença aqui dos alunos. A ideia é fazer uma apresentação a vocês sobre o que é essa Previdência Militar, né? E o próprio nome Previdência Militar já é complexo, já é polêmico, né? Se existiria ou não uma Previdência Militar. Vamos falar isso aí com calma. Mas antes de mais nada, eu queria parabenizar todos os advogados previdenciaristas pelo dia, que foi o dia 10, né? Dia 10 de março, que foi o dia do advogado previdenciarista. E temos muito a comemorar. Muitos a comemorar porque quanto mais polêmica é a nossa área, mais acesso, mais possibilidades de militância na advocacia previdenciarista aumenta para a gente, né? E a gente tem que comemorar por quê? Porque a gente precisa aumentar os estudos sobre o assunto. Eu estava comentando previamente, antes de iniciar aqui a palestra especificamente, com os colegas, que tem poucas publicações sobre previdência militar e precisamos muito de termos estudos, pesquisas sobre o assunto, para que a gente possa, evidentemente, encontrar dentro desses estudos alternativas que se adaptem efetivamente ao diferencial que é o serviço exercido pelos militares, né? E dou parabéns também pelo reconhecimento através da portaria 1351, que está sendo divulgada aí, a partir de 14 de dezembro, tornou obrigatório o estudo na graduação de Direito Previdenciário. Ou seja, muitas faculdades têm como eletivo, a partir de agora vão ter que colocar nos seus currículos de forma obrigatória o Direito Previdenciário. E esperamos que também o Direito Previdenciário militar, né? Para que possa, nesse regime próprio, também ser de conhecimento dos alunos de graduação, né? Isso, evidentemente, nos dá aí uma possibilidade de enriquecimento quanto às pesquisas, como havia falado, quanto à doutrina, para que a gente possa entender cada caso específico dentro da especificidade que é o serviço militar. Lembro que o militar não é mais um servidor, né? O militar, inicialmente, na Constituição originária, nós tínhamos servidores civis e servidores militares. Agora, nós temos os servidores e os militares, exatamente pela sua especificidade, como eu falei anteriormente. Então, vamos fazer uma imersão. A ideia, eu acredito, que eu tenha me ouvindo, né? E aqui presencialmente, majoritariamente advogados, né? Advogados, os quais tiveram por sua formação principiológica, pelos seus valores, né? A ideia de que a igualdade, a isonomia deve se prevalecer entre as pessoas. E às vezes não conseguem compreender que no meio militar existe a hierarquia muito forte e a existência de classes.
Ou seja, você tem as graduações, os postos, né? Mas você tem ali a hierarquia existente, inclusive na hora da alimentação. Então você vai ter refeitórios de soldados, cabos de soldados, sargentos, suboficiais, oficiais subalternos, intermediários e oficiais generais, né, se for o caso, né? E cada um tem os seus círculos. Tem círculos de elevadores, círculos de alimentação, como eu falei, e evidentemente cada um sabe a sua posição, né? Isso aparentemente para o advogado parece um absurdo. Como pode ter essa diferença? Não são todos iguais? Não é só uma questão funcional? Não. A gente precisa compreender isso e respeitar, porque isso trata-se de prerrogativa da graduação e prerrogativa dos postos. Entendendo isso, você se aproxima do militar como também o conhecedor desse ponto. Ou seja, aquele advogado que só tem o conhecimento da legislação e não percebe a distinção ou trato como deve ser feito, pode gerar, como se diz em Marinha, né, um ruído na comunicação, né? E a gente, na verdade, não deve buscar isso. A gente deve procurar entender como funciona, como é que o trabalho desses militares, onde é que eles estão presentes, né? Quanto mais imerso você tem esse conhecimento, mais fácil fica de você obter do militar a confiança necessária para que você possa, evidentemente, exercer e obter os dados necessários para você fazer a sua defesa, a sua postulação em juízo, né? Aí nós vamos aqui basicamente apresentar três situações do direito previdenciário. Vamos falar um pouco sobre a pensão militar, o ex-combatente e os militares dos estados, né? Evidentemente que o meu livro ele brindou mais os militares do estado do Rio de Janeiro, mas eu vou falar de uma forma bem rápida, inclusive sobre o projeto de emenda constitucional apresentado ao Congresso, em que fala evidentemente sobre a necessidade de uma legislação própria dos militares dos estados de todo o país, né? Então, a ideia vai ser a gente devagar falando sobre esses três pontos: pensão militar, ex-combatente e militares dos estados, né? Aqui, antes de mais nada, vamos voltar àquela ideia do que é a Previdência, o que é o direito previdenciário. O direito previdenciário, como o próprio nome diz, já é uma matéria autônoma, que necessita, evidentemente, por ter doutrina, por ter uma legislação própria, ela precisa de um estudo mais aprofundado e, por isso, foi muito bem reconhecido como obrigatório a partir agora de 14 de dezembro do ano passado, em todas as faculdades de graduação do país, né? Mas o direito previdenciário tem um conceito, e esse conceito, vamos recordar, né? O conceito ele é um seguro coletivo, contributivo, compulsório que visa a cobertura de riscos sociais, né? Isso, de uma certa forma, desmistifica certas situações no que tange a própria reforma apresentada para o direito previdenciário. Não há dúvida que a população está envelhecendo mais, sem dúvida. Também não há dúvida de que a questão de existir algum déficit quanto aos recolhimentos previdenciários que justifique a reforma, pode ser que até haja, mas eu preciso também ver todas as receitas. E isso que talvez seja um ponto polêmico, que as pessoas ainda não entraram muito no mérito, só computando todos os recolhimentos dos contribuintes, e não todas as receitas, para que a gente possa vislumbrar se efetivamente o quanto que está em débito, né? Mas sem essa polêmica, o que eu quero trazer para vocês é que o caráter contributivo forma o conceito previdenciário. Mas o caráter de seguro coletivo coloca para a gente uma outra questão. Se é um seguro coletivo, significa que eu vou usá-lo quando eu tiver um dos riscos sociais. Se é um seguro, se eu não usar, eu não teria por que receber de volta o valor. Então não é um pecúlio, não é uma capitalização, é um seguro coletivo. Pensando nisso como previdência, a gente pode então se aproximar de algumas situações, de algumas realidades europeias. Por exemplo, na Espanha, todas as pessoas se aposentam com 65 anos, independente de ela ter começado mais cedo ou não. A nossa realidade é um pouco diferente porque é previsto na Constituição a possibilidade de você se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, como se você tivesse, então, contribuído o suficiente para que você possa reverter depois aí para uma aposentadoria, né?
O que foge um pouco desse conceito de seguro. Se não é capitalização, se eu fizer um seguro de meu carro e não tiver nenhum acidente durante um ano, eu não posso ir lá pegar o meu dinheiro de volta, né? É claro que eu tenho bonificações se eu não tiver acionado o seguro. Então isso começa a tornar o próprio conceito previdenciário já bastante controvertido, né? E por que os militares relutam tanto em dizer que não tem previdência social, né? Voltando à ideia do conceito, ele é um seguro coletivo, contributivo, compulsório, que visa a cobertura de riscos sociais. Ou seja, toda pessoa que trabalha num trabalho lícito, ele é obrigatório ao seu recolhimento, ele se torna um segurado obrigatório. Sendo segurado obrigatório, ele tem que fazer os recolhimentos, né? Independente de você não ter recolhido, você está em atraso e não deixou de ser, evidentemente, uma pessoa devedora do valor a ser contribuído. E o segurado obrigatório, é aquele exatamente que faz uma atividade remunerada. Bem, então os militares não fazem uma atividade remunerada? Eles não são remunerados como militares? Sim, são. Então quem é que faz a contribuição? Eles contribuem para a previdência deles? E aí vem exatamente o ponto polêmico que a gente quer falar. Na realidade, eles têm uma proteção social. O que é essa proteção social? A proteção social, e não a previdência, seria a pensão. O que é a pensão? Aqui a gente já distingue de pronto que existem dois tipos de pensão. A pensão que a gente está acostumado no meio civil, né, nas varas de família, que são as pensões alimentícias, né? E essa pensão que a gente fala em direito previdenciário, que é a pensão por morte. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque as pensionistas terão uma influência muito grande quando a gente fizer a apuração do cálculo da cota-parte, de que será destinada a parte dela como beneficiária, né? E que a gente vai ver muito isso depois em outras oportunidades, né? Então, a ideia da proteção social é a proteção social das pessoas beneficiárias da pensão dos militares. Existe uma diferença que eu já aponto para vocês entenderem, que enquanto no regime geral, né, a gente fala muito em dependentes, quando a gente fala em previdência militar, a diferença entre dependentes e beneficiários é mais marcante. Você pode ser beneficiário, mas não necessariamente dependente. Porque dependente, você tem os requisitos para provar essa sua dependência, para que você, então, tenha acesso aos hospitais, por exemplo. Então, pode acontecer de surgir um cliente que faça uma pergunta para vocês. Se eu me casar, eu perco a pensão, a possibilidade de pensão do meu pai, alguma coisa nesse sentido? Se eu deixar de ser dependente, eu vou deixar de ser beneficiário? Não. Você pode perder o direito aos hospitais, mas você, se enquadrar como habilitável na oportunidade em que realmente for feita a distribuição da cota-parte, você não deixa de ser beneficiário. Porque isso que é importante vocês entenderem. Uma coisa não exclui a outra. Beneficiário vai ser sempre aquele que adimplir todos os requisitos, né, para se beneficiar da pensão. E dependente, ele vai ter outros requisitos, como a dependência a esse militar, a dependência a essa continuidade de ter acesso aos benefícios como hospitais, como, por exemplo, eu indiquei. Mas o que os militares contribuem, então? Bem, eles contribuem para deixar uma pensão, por isso a questão da proteção social. E quanto eles contribuem? Hoje está em torno de 7,5% dos seus vencimentos para que eles possam deixar uma pensão. Eu tive, vocês também, né, todos tivemos acesso ao que o governo já tem falado, que isso vai ser objeto de mudança através de um projeto de lei. Não tem necessidade de emenda constitucional, porque a própria Constituição diz que, por lei, é que se vai se disciplinar os inativos e pensionistas, tanto das Forças Armadas, como, inclusive, sobre os militares dos estados. Então, parece que a ideia é aumentar de 7,5% para 10,5%. E aí, evidentemente, você teria uma arrecadação maior para que pudesse os militares deixarem a pensão para os seus beneficiários. Tá? Outras alterações também estão previstas e a gente, se der, ainda vai discutir aqui hoje nessa palestra.
Mas aí, o que é interessante a gente já falar um pouquinho de pensão militar? Então, vimos que nos slides anteriores, há essa polêmica se os militares teriam ou não previdência, já que eles, na verdade, têm uma proteção social aos terceiros, a proteção social aos seus beneficiários. Então, como eles vão para a inatividade? Como eles vão para a reforma? Quem é que paga para que eles tenham esse benefício, eles sejam instituidores, eles sejam beneficiários dessa inatividade? Na verdade, os militares não se aposentam. É uma categoria especial, né, na qual eles não têm hora extra, a sua licença é a critério do comando, né, eles vão para a inatividade, mas podem ser convocados. Então, é bastante específico o tipo de atribuição dos militares, né? E eles tiveram uma grande reforma em 2001. Praticamente final de 2000, em dezembro de 2001, já começou a vigir essa reforma. Nessa reforma, houve uma redução considerável dos seus direitos, inclusive quanto ao adicional de tempo de serviço, a impossibilidade de acumulação de 2 pensões militares, e a mais famosa delas, que é a perda da pensão vitalícia para a filha. Então, a partir de 2001, nenhum militar que entrou nas Forças Armadas pode deixar pensão militar para filhas de forma vitalícia. Evidentemente que toda mudança do sistema, né, toda regra que se altera durante o jogo, né, ela deve, então, ter um período aí de transição. E por isso foi oferecido aos militares que entraram antes de 2001 uma possibilidade de manter os benefícios da lei anterior. E aí eu faço um parêntese. Existe um princípio previdenciário, que é o princípio do tempo regio ato, que todos vocês conhecem, que é diferente, por exemplo, eu também milito na área trabalhista, né? Então, na área trabalhista, a gente tem que ter a CLT sempre atualizada. Eu me lembro até que eu tinha uma CLT em forma de fichário, porque mudava tanto a CLT que eu não tinha condição de ficar acumulando tantas CLTs no escritório, que eu então trocava só a folha. Diferente do direito previdenciário, nós temos que saber qual a lei que eu vou aplicar exatamente quando um instituidor da pensão falece. Então é importante eu saber, por isso o tempo do falecimento vai reger todos os seus beneficiários, qual a lei que eu vou aplicar. Então, quando eu falo que os militares que falecem, por exemplo, na data de hoje, né, eles entraram nas Forças Armadas antes de 2001 e optaram por ter o benefício da lei anterior estendido aos seus beneficiários, eu não estaria afrontando esse princípio do tempo regio ato? Não. Por quê? Porque o próprio princípio do tempo regio ato previsto, ele excepcionaliza quando a própria lei dispõe de forma diversa. E a lei, que foi a medida provisória 2215, previu que todos aqueles militares, né, que tivessem contribuído para ter esse benefício da lei anterior, eles então pudessem, os seus beneficiários, aproveitarem essas benesses. Então, dizer hoje que existem filhas que continuam recebendo de forma vitalícia, você deve então observar 2 parâmetros. Primeiro, se o militar entrou antes de 2001. E segundo, se esse militar ele contribui de forma facultativa, né? Na época era facultativo a opção, né? Com que percentual? Aí eu apresento aqui o percentual, que está previsto lá na 3765, né? E esse percentual é de 1,5%. Então, lá no artigo 31 da própria 2215, que alterou a 3765, assegura a manutenção dos benefícios da lei anterior. Então, isso seria uma transição que também constitui uma exceção que o próprio princípio do tempo regio ato prevê, que é você permitir que os beneficiários, mesmo que o instituidor tenha falecido após 2001, ele tem que ter, entre os seus requisitos, a contribuição de 1,5%. Ou seja, além dos 7,5% que ele contribui para deixar a pensão, ele tem que ter contribuído mais 1,5%. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Então, vocês percebem que, na realidade, quando vocês analisarem a causa, vocês têm que fazer essas perguntas a quem buscar
a esclarecimentos. Primeiro, quando entrou o militar nas Forças Armadas? Ele entrou antes de 2001. Ok, se entrou antes de 2001, tem possibilidade de eu seguir a lei anterior. Mas, além disso, eu preciso pegar o contra-cheque, o olerite, né? Como os nossos amigos paulistas falam, né? Para que verificasse, evidentemente, tem ali o recolhimento dessa parte de mais 1,5%, que aí garante aos beneficiários o direito de receber os benefícios da 3765. E aí, evidentemente, poder esses beneficiários, como foi o caso, né, que todo mundo sabe, das filhas, poderem receber de forma vitalícia, né? Agora, eu pergunto, essas filhas poderiam casar? Eu vou perguntar à minha plateia aqui, vocês acham que essas filhas podem casar? Ou seja, ainda há dúvida, e essa dúvida não pode existir mais, né? Em termos de pensão militar, quando você retroage a 3765, as filhas, pasmem, todas podem casar, porque é em qualquer condição, tá? Então, até hoje, se tiver alguma filha, ela pode casar à vontade. Então, você que está aguardando para casar, pode casar, que você não vai perder a sua pensão, tá? Porque a 3765, ela diz em qualquer situação. Por isso que eu digo, vocês têm que analisar se o cliente, né, o beneficiário que está buscando o esclarecimento, a pensão parte de uma origem anterior a 2001 e que tenha contribuído com 0,5%. Porque, na época, era uma faculdade. Você, então, apresentava ao militar, olha, você que entrou antes de 2001, você tem interesse em contribuir com mais 1,5%? Bem, estou falando para todos que tinham que optar. Então, desde os soldados, marinheiros, né, até oficiais generais tiveram que fazer essa opção de ter o benefício anterior deixado aos seus beneficiários, né? E, evidentemente, que dependendo ali da situação, contribuir com mais 1,5% poderia representar ali um desconto que você não sabe o que vai acontecer no futuro, se você vai ter uma filha, não vai ter uma filha, se você vai querer deixar os beneficiários com situações de possibilidade de acumulação de pensões militares, né? Então, levou que muitos militares não quiseram optar pelo desconto de mais 1,5%, e a esses militares, mesmo entrando nas Forças Armadas antes de 2001, eles, então, não deixam os benefícios da lei anterior e seguem exatamente o tempo regulato, que hoje vigente é a 2215. Se houver alguma alteração, vai ser sobre essa nova alteração. Se o militar falecer sobre a nova alteração, vai ser isso que vai vigir os beneficiários anteriores, tá? Então é muito importante vocês entenderem que houve essa mudança, né? Houve essa transição entre a lei 3765 e a 2215. Com essas alterações, prevista também a manutenção dos benefícios da lei 3765 de 60, tá? Vamos falar agora um pouquinho lá do nosso amigo ex-combatente, né? O ex-combatente dá a ideia de que o ex-combatente, erradamente, né, seria aquele que vai para a reserva. Então, ele era combatente e deixou de ser ex-combatente. Não. O ex-combatente, ele tem um conceito próprio de ex-combatente, né? Aqui a gente tem a legislação básica sobre o ex-combatente. Ele tem a 4242 de 63 e tem a 8059 de 90. O marco aí vai ser a Constituição. E isso vai ser importante para que a gente entenda por que tem gente recebendo como segundo sargento e por que tem gente recebendo como segundo tenente. Qual a diferença de uma e outra? Mas antes disso, a gente precisa entender primeiro o que é esse ex-combatente. E aí eu trouxe a definição para que vocês, então, tenham essa ideia. Então, vamos ler juntos lá. Todo aquele que tenha participado efetivamente de operações bélicas. Então, se ele não participou efetivamente das operações bélicas, ele não é um ex-combatente. Mas ele tem que ter participado dessas operações sendo integrante da Marinha, do Exército, da Força Aérea, da Força Expedicionária ou da Marinha Mercante. Então, ele precisa ter esse reconhecimento. E mais do que tudo, ele tem que ter sido licenciado do serviço ativo após essa operação e se tornado civil definitivamente. Ou seja, aqueles militares
que participaram das operações bélicas, sendo integrantes da Marinha, Exército e Força Aérea e Força Expedicionária, e que continuaram nas Forças Armadas e depois foram para a inatividade, esses não são ex-combatentes. Esses são militares da reserva, militares reformados, se for o caso. Só será ex-combatente aquele que atuou integrante dessas forças e que atuou efetivamente nas operações bélicas e que depois foi para a vida civil. E evidentemente que não basta só isso, tem outros requisitos também. Ele não ter mais nenhum outro rendimento. Então, quando eu falo em pensão especial de ex-combatente, não é o mesmo tipo de pensão militar. Porque a pensão militar, como eu falei anteriormente, houve a contribuição. Nessa pensão de ex-combatente, não houve a contribuição pelo ex-combatente. Logo, ele não é instituidor de pensão. Ele já é um beneficiário da pensão. Tá? Então, evidentemente que isso tem implicações. Para que vocês compreendam que vai haver diferença entre os dois tipos de pensionamento. A ideia do ex-combatente era não deixar aquele que lutou nas operações, lutou representando o Brasil dentro do Exército, Marinha, Forças Armadas, Força Expedicionária, não deixar ele sem condições de sustento. E aí, por isso, foi instituído essa pensão especial, que também é estendida aos seus beneficiários. Tá? É estendida aos seus beneficiários, mas de forma distinta, dependendo da época que esse ex-combatente falece. Tá? E aí a gente vai passar a entender por que alguns recebem como segundo sargento e outros recebem como segundo tenente. Porque até a Constituição de 88, você tinha pensão especial de ex-combatente destinada àqueles que não tinham outra renda, que, novamente, tiveram participação efetiva em operações bélicas, integrantes das Forças Armadas e Marinha Mercante e Força Expedicionária, e, evidentemente, foram para a vida civil, mas se eles faleceram até a Constituição de 88, eles passam a pensão para os seus beneficiários na forma de segundo sargento. Agora, se esse instituidor ele faleceu após a Constituição de 88, que elevou de segundo sargento para segundo tenente, eles então vão passar para os seus beneficiários, não mais o valor relativo a segundo sargento, e sim como segundo tenente. E aí eu pergunto, o que é mais vantajoso, segundo sargento ou segundo tenente? Sei, tá fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Tanto é que eu vi entre os colegas, entre alunos, a necessidade de criar uma tabelinha hierárquica, porque um colega advogado virou para mim e falou assim, olha, vou entrar com uma ação, porque o meu cliente é primeiro tenente e ele merece ser segundo tenente. Poxa, mas segundo tenente é pior do que primeiro. E eu então ia entrar com uma ação errada, né? Pois é, então para evitar isso, eu também botei lá no meu livro uma tabelinha hierárquica que vai lá desde o primeiro soldado até os oficiais generais. E aproveitei também e falei como é que forma a hierarquia da nossa polícia e bombeiros aqui do Rio de Janeiro, que vai até coronel, como é aí em todos os demais estados, né? Com seus simbolismos, para que possa, então, o advogado também perceber qual é o posto, qual é a graduação de quem ele está ali falando, para que, evidentemente, ele consiga saber hierarquicamente onde é que se posicionar quanto ao seu cliente, né? Quanto aos seus beneficiários, porque isso é importante também se dizer. A questão dos beneficiários, eles também aproveitam a hierarquia deixada pelo militar quanto ao seu atendimento. Ou seja, quando falece um oficial, um subalterno, intermediário, os seus beneficiários eles vão ser, então, atendidos no guichê dos oficiais subalternos, oficiais intermediários. Da mesma forma que os soldados, cabos, né, eles serão atendidos, os seus beneficiários, no guichê próprio. Isso é observância também às prerrogativas deixadas pelos militares. Isso é importante que o advogado observe para que, ao acompanhar, então, os seus clientes,
possam corretamente enquadrar e não oferecer nenhum tipo de resistência a essa situação, porque senão seria até uma ofensa às prerrogativas desses militares, né? Então, entender essa diferença hierárquica é fundamental para a proximidade, como eu falei anteriormente, quando a gente tentou aí fazer uma imersão nesse mundo dos militares, nós como advogados, né? O que mais que é interessante, então, falar? Bem, então, qual seria o mais apto em termos de valores a você pleitear? O segundo sargento ou o segundo tenente? O que vai definir vai ser a morte do ex-combatente. Se ele faleceu antes de 88, segundo sargento; se ele faleceu depois, segundo tenente. Só que aí há uma mudança importantíssima. Se o beneficiário recebe como segundo sargento, ele segue uma legislação que prevê, que é a própria 3765. Então, ele vai ter alguns benefícios que aquele que recebe como segundo tenente não vai ter. Por exemplo, as filhas decorrentes, que recebam, né, decorrentes de uma pensão especial de ex-combatente, elas, evidentemente, essas sim, não podem casar. Mas não podem casar, senão elas perdem a pensão de segundo sargento. Mas se o pai delas deixou uma de segundo tenente, essas filhas sequer recebem, porque elas só podem ser menores como os filhos. Ou seja, às vezes o valor é até maior, mas você não tem direito à pensão, porque são legislações diferenciadas. Tá? Vamos voltar lá para ver qual era a legislação? Vamos lá. A legislação básica é essa. A 4242/63 estendia, então, àqueles que vão receber como segundo sargento todos os benefícios aí da 3765. Tá? Já a que regulamentou a Constituição, que estendeu para segundo tenente, ela limita os direitos desses beneficiários, previstos, então, na sua lei regulamentadora, que é a 8.059 de 90. Tá? Então, essas características todas, elas precisam ser muito mais aprofundadas para que vocês entendam como é que até eu calculo a quota-parte dessa situação toda, né? É mais a ideia de apresentar a vocês aí a noção, o conceito de ex-combatente, a legislação básica que envolve, né, a diferença de segundo sargento e segundo tenente. E aí falar um pouquinho sobre os militares dos estados, né? Estamos agora diante de um projeto de emenda constitucional que faz uma mudança grande na nossa Previdência, né? E aí eu pergunto, em algum momento foi falado dos militares nessa emenda constitucional? Sim, em 3 pontos específicos, né? Nós tivemos ali nesse projeto de emenda constitucional que está no Congresso, a ideia de que a questão da acumulação foi falada também. Ou seja, embora aqui não seja o local e o tempo necessário para que eu exponha com clareza sobre o assunto, mas só em linhas gerais, o projeto de emenda constitucional, ele reafirma que a possibilidade apenas de acumulação de uma pensão militar com mais uma de outro regime, 1+1. Então, ela reafirma essa situação que já era prevista na 2215, no seu artigo 29. Né? Também é a menção muito interessante do batimento sobre recebimentos de outros benefícios de regimes diferenciados do município, do estado e federais, em que vai se formar um sistema para que, então, esse sistema ele aponte quando há o recebimento e acumulações ilegais, fazendo com que evite-se que pessoas recebam mais do que 2 pensões, como a gente falou, mais 1, e, evidentemente, depois respondam contra a própria administração militar por recebimento ilegal. Né? E o terceiro, e talvez tenha sido o mais importante, é referente, aí falando do projeto, a exigência de que todos os estados da federação, eles, através de lei complementar específica e de iniciativa do governador, devem, então, disciplinar sobre inativos, né, e também sobre os pensionistas. Significa que, embora a Constituição já falasse sobre isso, da necessidade de uma legislação específica, agora não há dúvida de que essa legislação específica ela deve ser de iniciativa do governador, através de uma lei complementar. E isso há uma carência aqui no estado do Rio de Janeiro, em que estamos aguardando
que efetivamente isso aconteça. E aí é uma previsão fantástica no próprio projeto de emenda constitucional, que até que tenha uma legislação complementar específica, deve-se seguir a legislação da pensão militar das Forças Armadas. Isso era uma tese que muitos alunos ventilavam durante as aulas sobre como é que a gente vai aplicar se nós não temos uma lei. Como é que eu vou estender aos militares dos estados algum benefício de que uma lei prevista para as Forças Armadas e não é estendida a eles? Por exemplo, eu já dou uma pérolazinha, antecipando o nosso curso de sábado, que é sobre a morte ficta. O que é isso? Em termos rápidos, né? A ideia da morte ficta é que, para nós advogados, rapidamente já vem à mente a questão do desaparecimento. A pessoa desaparece, presume-se que morreu, então a morte é ficta. Não é real, não tem corpo. Mas para a pensão militar, a morte ficta é quando a praça estabilizada ou oficial expulsos, a bem da disciplina, eles são considerados mortos para efeito das Forças Armadas. Isso significa que quando você morre, abre a possibilidade de pensionamento. Então, os beneficiários passam, diante daquela decisão de expulsão do oficial ou da praça estabilizada, a ter direito a receber uma pensão. Essa pensão, então, abre a possibilidade de, mesmo eles vivos, mas mortos fictamente, receberem. Isso não é estendido aos militares dos estados. Porém, se não tem uma legislação complementar específica por iniciativa do governador, poderia já se aplicar isso por força, se realmente aprovada esse projeto de emenda constitucional. Tá? Ou seja, o que demonstra que nós temos que estar atentos às mudanças que estão acontecendo, porque elas terão impactos sérios, não só na previdência do regime geral próprio dos servidores, como também do regime próprio dos militares das Forças Armadas e dos militares dos estados. Tá? A ideia aqui dessa palestra era fazer essa imersão, né, daqueles que não tinham aí algum conhecimento sobre previdência militar, e a ideia era que vocês, então, pudessem ser introduzidos nesse novo saber. Né? Apresentamos aqui alguns conceitos, apresentamos a ideia de que mudanças virão, não só através dessa emenda constitucional ser aprovada, como também projetos de lei específicos falando sobre Forças Armadas e projetos de lei complementar específicos falando dos militares dos estados. Mas eu queria convidar vocês, não só também para adquirirem essa obra, que eu fiz com muito carinho, e que talvez ela seja a única que aborde Forças Armadas e militares do Estado do Rio de Janeiro, em que ali eu vou desenvolvendo de forma didática, desde os princípios até efetivamente enfrentando a questão do pensionamento, da pensão militar, ex-combatente, militares dos estados, né, do Rio de Janeiro. E deixo aqui também o meu e-mail, quem tiver alguma dúvida e curiosidade e interesse, pode entrar em contato conosco. E também eu gostaria de convidá-los para o nosso curso, que será sábado, mais ou menos no mesmo molde que fizemos aqui, mas com certeza com maior aprofundamento, em que nós vamos falar sobre pensão militar, ex-combatente e militares do Estado do Rio de Janeiro. Ele também será online e presencial, né? De 10 às 17, com pequenos intervalos, né? São esquetes de 50 minutos. E eu institulei como curso expedito de Direito Previdenciário Militar, que nós vamos fazer em praticamente 6 horas a abordagem sobre esses 3 temas. E já deixo aqui, né, que eu tenho certeza que vocês estão numa ascendente, né, de crescimento, alguns temas que nós vamos tratar no sábado. Nós vamos efetivamente enfrentar a diferença dos beneficiários entre o que era da 3765 e o que se transformou pela 2215, na pensão militar, os beneficiários ex-combatentes, o cálculo da cota à parte, né, que nós vamos, então, apresentar através de exercícios. Isso já nesse sábado já dá uma possibilidade de maior conhecimento a vocês através desse módulo rápido expedito. Tá?
E já apresento, porque eu já recebi aqui pelo meu ponto, né, a possibilidade de termos um curso avançado, ou seja, em que a gente vai ter a possibilidade de falar sobre pensão militar de ex-combatente e militares do estado do Rio de Janeiro por 9 horas cada módulo. Todos serão realizados às quintas-feiras, de 9 às 13 horas, também de forma online, tá? Com a possibilidade aí de todo o Brasil poder nos escutar, para que a gente possa trabalhar aí sim, com bastante conteúdo, com bastante exercício, ouvindo, trazendo aí as dúvidas pelo WhatsApp que foi disponibilizado, pelo e-mail que foi disponibilizado, que a gente possa aqui se aprofundar nesse tema, né? Evidentemente que vamos abordar nesse curso avançado bastante sobre acumulação, que é um tema bastante denso, já que a gente tem a possibilidade, por exemplo, de recebimentos de professores, de médicos que recebem 2 benefícios previdenciários do regime próprio de cada um, ou até conjunto com os regimes gerais e a pensão militar. Então, a gente tem que discutir bastante, se aprofundar bastante, ver como a jurisprudência está interpretando sobre isso. Vamos falar sobre asilado, né? Porque não sabe o que é asilado. Vamos falar um pouco mais sobre essa morte ficta para entender como é que é essa expulsão, o que é um praça estabilizado. Vamos falar sobre anistiados, né? Políticos também tem a ver, porque tiveram militares também que foram anistiados, né? Vamos falar sobre teto remuneratórios. Tudo isso é possível através de um curso avançado, que a gente tenha realmente bastante horas para isso. Mas sábado a gente vai conversar melhor sobre esse assunto e até empréstimo consignado e, por fim, muitos exercícios sobre o assunto, tá? Espero encontrar vocês aí, já tem até as datas das quintas-feiras, já confirmando aqui, pensão militar, nos dias 11/4, 18/4 e 25/4, de 9 às 13. Esse aí é o curso avançado. Então, teríamos agora um curso sábado, na qual vai se fazer uma nova degustação, com calma, né? Não vai ter vinho nem queijos, né? Mas vai ter degustação, evidentemente, de um maior conteúdo do que a gente falou aqui. E depois um curso avançado para aí sim tornar vocês especialistas em previdenciário militar. Já com esse lançado, que é pensão militar, em 3 momentos, né? 3 quintas-feiras, de 9 às 13 horas. As inscrições já estão abertas, é só vocês entrarem no site do IDS, né? E qualquer dificuldade, tem os telefones, tem os e-mails e também tem meu WhatsApp e o meu e-mail, tá? Espero ter passado para vocês, pelo menos, uma imersão sobre a ideia de previdência militar e fico à disposição para qualquer envio de perguntas, indagações e espero vê-los em breve nos nossos cursos aqui do IDS, tá bom? Um abraço.